Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Sorriso em Dia. Eu sou Alcides Gomes Júnior, cirurgião dentista, especialista em ortodontia e mestre em dor orofacial pela Universidade Federal de São Paulo, diretor clínico da Uniorto e Invisalign Doctor. E aqui ao meu lado, um grande amigo, que é um prazer imenso recebê-lo, meu amigo Kleber Zumiotti. Obrigado, viu, Alcides? Mais uma participação aqui no podcast. E um tema que fascina, hein? Inteligência artificial. Inteligência artificial. A gente estava batendo um papo preliminar aqui, como é a evolução, né? Como ela se dá tão rápida, né? E a Uniorto se orgulha em estar trazendo em primeira mão, né, essa ferramenta valiosa, né, que é o uso da inteligência artificial através de software para diagnosticar e planejar o tratamento ortodôntico. Sensacional, né? Muito bom, muito bom. E é um exemplo que prova o contrário do que muita gente acredita, que a inteligência artificial vai roubar o emprego do ser humano, né? Não, e a inteligência artificial, ela, nesse caso, ajuda e muito como uma ferramenta, mas não substitui o trabalho do ser humano, que tem que analisar e colocar o seu conhecimento. Exatamente, né? É uma ferramenta que vem auxiliar, super importante para a realização desse planejamento. Eu vou aproveitar, Kleber, eu vou mostrar aqui essa primeira imagem. Bom, que nós temos um caso que, através deste exame radiográfico, em poucos segundos, com um clique, nós conseguimos realizar o diagnóstico através da vértebra C2, C3 e C4, identificar se essa criança ela está em fase de crescimento, se ela está encerrando o seu ciclo de crescimento e desenvolvimento, ou se ela não tem mais crescimento e desenvolvimento. E isso é muito importante porque se eu tenho uma criança e eu preciso de um estímulo para o crescimento do osso, quero estimular um crescimento, quero fazer uma expansão no sentido antero-posterior, com o auxílio dessa ferramenta, eu já sei se é possível, se vai acontecer ou não. Pela análise das vértebras. Pela análise das vértebras, ali a gente já consegue esse diagnóstico, né, um diagnóstico instantâneo, e com isso eu me auxilio muito no planejamento. Né? Antigamente, como que nós fazíamos? Né? Você pedia para tirar uma radiografia da mão, carpal, e aí você tinha umas ferramentas que você fazia uma medida, sabe, entre um ossinho e outro, epífise e diápse. E através dessas medidas, você então conseguia aproximar, saber se é possível ou não, né? E agora, com essa ferramenta, nos auxiliou em muito, né? Porque aqui a gente já tem o laudo instantâneo ali. É possível, não é possível, encerrou o ciclo de crescimento. E isso não só é muito importante para nós, falando de crianças, né? Porque a mulher, ela é muito precoce. Então, a mulher, mais ou menos, né, uma média de 10 aninhos, 11 aninhos de idade, ela está realizando a primeira menarca, está encerrando o seu ciclo de crescimento. Então, com isso, você consegue uma assertiva muito maior em relação ao seu planejamento. Uma outra ferramenta que nós utilizamos, que é muito importante, é essa imagem, que também, em questões de segundo, nós carregamos ela no software e conseguimos realizar o cefalograma e a cefalometria computadorizada. Bem, o que é isso? É a medida ou as medidas cefalométricas do crânio e dos dentes. E isso, eu tenho uma gama de opções de análise cefalométrica. Aí eu escolho aquela que eu vou eleger para o planejamento de uma determinada pessoa, tenho aqui em segundos isso,
E com isso eu consigo realizar um planejamento bem rápido, auxilia bastante no nosso diagnóstico, no nosso planejamento, e eu posso, inclusive, alterar algumas posições aqui dos dentes. Vamos imaginar que eu achei que esse dente ele está um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Eu tenho como ajustar esse dente através dessa ferramenta aqui. Ele faz a projeção em cima desse movimento, como o resto da face fica. Faz. Nessa imagem, nós conseguimos visualizar essa outra ferramenta, porque muitas vezes você vai fazer um movimento de levar esses dentes para trás. Se você levar muito, você vai deixar o perfil côncavo, o convexo. Então você tem que estar atento a isso, porque isso pode envelhecer a pessoa. O pessoal falava assim, boquinha murcha, né? E com essa ferramenta, note que, olha como que você já vai vendo, né, a posição do lábio. Opa, o dente ficou muito para frente, então eu recuo. Se o dente, preciso levá-lo e incliná-lo para frente ou para trás. E, consequentemente, você vê o lábio ali, a posição. Vai ficar uma estética favorável? Vai. Então, eu vou eleger este ângulo deste dente para esse tratamento. Então, mudou muito, né? Muito. Auxiliou muito. Então, assim, ela veio para auxiliar, ela não veio para tomar o lugar do dentista, mas veio para auxiliar. A inteligência artificial, nesse ponto, ela ajuda também na identificação de possíveis movimentos que possam, por exemplo, ter um dente que fique na iminência de sair da gengiva, ou que tenha, talvez, alguma abertura que não está ideal dentro do plano da movimentação e que aí você tem que ir especificamente naquele dente corrigir. Ela traz esses alertas também? Traz. Vou compartilhar com você uma outra imagem que vai casar com o que você comentou. Olha só aqui, nós estamos fazendo um planejamento. Nesse caso, eu estou trabalhando sobre ele ainda, eu não finalizei, mas representa bem o que você colocou, Kleber. E eu consigo, através da tomografia computadorizada, realizar o movimento dentário e visualizar ele dentro do tecido ósseo. Eu consigo ver a raiz dentro do tecido ósseo. Tudo é causado de um movimento e que a inteligência artificial cria esse cenário, e é um cenário que tem uma regra, que tem todo um cálculo, tem uma projeção e que ele espelha isso nos outros dentes, gerando esse movimento em conjunto. Exatamente. Aí nesse planejamento, vamos imaginar uma raiz ali, eu percebi que ela saiu para fora do tecido ósseo. Se não fosse essa ferramenta, a tomografia computadorizada e o auxílio dessa inteligência artificial, eu poderia cometer um erro. Entende? Então, não, já vi, o exame está me mostrando isso, com o auxílio das ferramentas 3D, eu vou e faço o movimento devolvendo, reposicionando essa raiz dentro do tecido ósseo. O que evita problemas, né, futuros para o paciente e, consequentemente, você vai proporcionar uma oclusão muito mais equilibrada, porque essa raiz ela vai estar centralizada naquela massa óssea, naquela espessura do tecido ósseo. E isso é que dá longevidade a um tratamento ortodôntico. Então, nota que é uma coisa fantástica. E muda muito a estética, né? Muda muito a estética da pessoa. Existe casos que a gente brinca, né? A gente fala uma cirurgia plástica sem bisturi. Pois é, pois é. Muda, transforma, né? Muito bem colocado. O sorriso, a face da pessoa, porque esse alinhamento dos dentes, essa correção, né? Ela vai muito mais, né, Kleber, assim, do alinhamento, da estética ali dos dentes, né? A gente tem um fator importantíssimo que a gente não abre mão, que é a preocupação com a parte articular. Porque nessa região aqui da nossa articulação, que nós temos vistos assim comumente,
vezes a pessoa realizou um tratamento ortodôntico e tem problema posterior na articulação. Articulação. Né? Por quê? Naquele momento não foi diagnosticado uma possível discrepância vertical entre um lado e o outro, que vai levar a longo prazo a algumas consequências, né? Algumas sequelas. Então, isso tudo são ferramentas que nos auxiliam e muito no resultado de um bom planejamento ortodôntico e de uma boa assertiva, né? Trazendo uma segurança para nós, profissionais, porque nós respondemos, né, Kleber? E uma segurança muito grande para o cliente, porque ele sabe que vai estar usando o que há de mais moderno em tecnologia. Duas perguntas. É de curioso. Nesses diagnósticos, é possível você inserir a variável da força da mastigação, da força da mandíbula, para você prever com a mudança dos dentes, né, ou da mordida, se vai ter mais ou menos tensão, por melhorar a área de contato, etc. Ou esse é um fator externo que não interfere no tratamento? Não, é possível. Existe no scanner 5D, na hora que você faz o escaneamento, antes de iniciar um tratamento ortodôntico e após, na conclusão, na finalização desse resultado, ele tem uma ferramenta que ela faz uma leitura da temperatura. O que é essa temperatura? Que ela tem uma graduação lá, que ela começa do azul e vai até o vermelho. Vamos mostrar aqui para vocês na tela. Esta temperatura, essa graduação de cor, eles falam que é o calor, ele vai espelhar se você está tendo uma sobrecarga em um determinado dente mais do que o outro. E com essa ferramenta que vocês estão vendo, nós conseguimos equacionar, fazer uma distribuição desta força, reduzindo e equilibrando a mordida da pessoa, do paciente. Porque se você deixa uma região, um grupo de dente ou um dente isolado, uma zona de impacto maior, uma sobrecarga em uma determinada região, o nosso organismo vai reagir a essa agressão. De que forma? Se for essa sobrecarga estiver em um dentinho da parte superior, você vai perceber que a sua gengiva vai subir. Se for na parte inferior, ela vai descer. Né? A retração gengival ou recessão. Bom, acontece que quando a gengiva ela sobe ou ela desce, a massa óssea acompanha, porque o osso não vai ficar exposto. O que vai para fora? Vai a raiz. Só que à medida que está expondo a raiz de um dente, nós temos que imaginar que nós estamos perdendo a implantação, sustentação. Então, se a raiz estava toda dentro do osso, hoje perdeu um pouquinho, daqui a pouco esse dente vai ser comprometido. Então, essa ferramenta ela é valiosa, muito usada por nós para planejar o tratamento. Mas por que nós usamos depois se já está tudo equilibrado? Porque quando a pessoa conclui um tratamento, ela vai usar uma placa de contenção. Então, essa placa ela tem o objetivo de manter esse plano equilibrado. Então, a gente explica que essa contenção que nós utilizamos na Uniorto, ela se difere de uma contenção comum, porque ela não é só uma contenção, ela é uma placa estabilizadora, né? E se um dentinho, porventura, o paciente ficou uma semana sem usar, está tentando movimentar, até 0,25 ela reprograma o dente para o local. Então, isso é uma tecnologia. E por isso que nós utilizamos essa ferramenta que faz esses registros. E se não fosse a inteligência artificial, como é que você estaria fazendo aqueles pontinhos lá no raio-x? Como que é? Porque cada pontinho ali é um ponto que dá para você mexer, né, para fazer o plano. Exato. Esses pontinhos, para você ter uma ideia, Kleber, como que eu fazia antigamente? Eu tive que comprar uma mesa digitalizadora, né, e ela vem com uma canetinha. Eu pegava esse exame radiográfico, a película, porque hoje é tudo digital, o exame radiográfico.
Pegava aquele exame radiográfico, colocava sobre essa mesa digitalizadora, ela era toda quadriculada, tinha uma posição para você colocar, pegava essa canetinha e ia pontuando, Olha, por um por um. Você imagina o trabalho, olha. imagina o trabalho. Aí depois o software, o computador, ele pegava esses pontos e dava o desenho para nós, que é o cefalograma. E a partir daí saía as medidas Geometria. cefalometria computadorizada. Quer dizer, o que a gente viu ali em segundos, Em segundo. provavelmente levava minutos. Em um clique. Como essa placa que eu comentei com você, como que nós fazíamos essa placa? Tinha que moldar o paciente, tinha que colocar um articulador aqui no paciente, tirar os registros articulares, depois levar para um equipamento que se chama panadente. Era um trabalho, assim, pelo menos 15 dias para fazer uma placa estabilizadora. E você buscar, saber onde que estavam esses contatos e para equilibrar esse plano. Hoje, com um clique, você tem isso. Né? Claro que existe todo um investimento Sim, a tecnológico ciência nisso, por né? trás, Por trás disso. Né? o estudo. Mas o ponto principal é que a inteligência artificial ela usa dos cálculos matemáticos, da predição, né, das estatísticas, para poder gerar esse resultado de forma mais rápida e assertiva, né? Que a gente não está falando só de ter mais rápido, mas com qualidade, de forma mais rápida. Isso aí. E uma última. A gente viu ali uma foto, e aí você criou ali os movimentos, mas a pessoa, né, o cliente que está ali, também tem a chance de ver como é que ele pode ficar ali com ali o sorriso dele, como é que o rosto dele vai ficar, não é só numa foto. Exatamente, Kleber. Olha só o que é a inteligência artificial. Você, ao registrar esse paciente no seu software, no nosso software aqui na Uniorto, nós realizamos o quê? As fotos. Hoje, além das fotos, é realizado um pequeno vídeo desse paciente conversando naturalmente, fazendo um sorriso, né, com seus dentes na posição. Hoje, ao fazer essa interpretação de planejamento, essa inteligência artificial, ela te mostra essa mesma imagem, como que o paciente vai ficar. Olha que legal. Conversando, sorrindo. Porque antes você tinha isso de uma maneira estática. Agora você tem a pessoa conversando, sorrindo, fazendo os mesmos movimentos com os dentinhos tortos, vamos colocar assim, e agora ela vai se ver como que vai ficar antes de realizar o tratamento. Sensacional. Não tem jeito, olha só. Não tem jeito. Isso é um conforto pro cliente enorme, porque ele está vendo a movimentação, ele se enxerga como é que é. Sente uma segurança. Segurança. Olha, pô, vou ficar assim, doutor, vai ficar. Então, tudo isso são ferramentas valiosas, né, que nós estamos utilizando e que nós recentemente adquirimos aqui na Uniorto. Sempre foi esse tema, né, de tecnologia e uso da tecnologia para ganho de qualidade e velocidade, sempre foi uma tônica, né, da clínica Uniorto. E agora com esses aprimoramentos. A inteligência artificial, ela aprimora um pouco a cada período, né, de forma rápida. Isso requer investimento de equipamento, investimento do próprio software, investimento de treinamento para você poder utilizar melhor, né, mudar o jeito de fazer. É muito bom. Muito resultado bom. Fantástico. E você consegue oferecer um serviço de excelência, né? De excelência, de segurança, satisfação para o cliente, né? Para ele ter oportunidade, né? De já visualizar, né, o seu sorriso, como que vai ficar nessa imagem que nós estamos Os mais jovens até devem estar acostumados, né? Agora os adultos devem estranhar um pouco, né? Fala, pô, como é que tá mudando o meu rosto aí? Como é que é esse negócio aí, né? Pois é. Não entende muito bem como é que as coisas acontecem. Isso. Mas o importante é saber que tem alguém que sabe e ver o resultado. Sim. Muito bom. Legal. Fantástico, né, Cleber? Olha, parabéns, viu? Obrigado. Muito bom. A inteligência artificial que a gente adora tanto, que a gente usa tanto, aplicado na prática com resultado com qualidade. Não só, né, a clínica, os profissionais se beneficiam, mas também o cliente
Com certeza. total, porque ter uma perfeição, né? Ter uma proximidade do que vai ser, e ele se enxergar e apostar nessa mudança, eu acredito que um dos pontos principais é o engajamento dele na utilização e na participação do tratamento. Isso. Porque aí a cabeça dele fala, opa, tem alguma coisa que eu já vi que é o que eu quero, e aí ele se empenha, né, com mais afinco, tem um engajamento, dedicação ali para que dê certo o tratamento. Isso aí, Muito Kleber. bom. Muito bom. Então, com isso, nós encerramos mais um podcast. Agradecemos a todos vocês que tenham nos acompanhado. Se inscrevam no canal, dê um like, compartilham. E na próxima semana estaremos aqui com mais um tema interessante, trazendo novidades, tirando dúvidas. Envie aí pelo nosso chat. Tá bom? Uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus. Bom, até mais. Até mais. Tchau.